Agora está gravando, certeza. Então a referência oficial da Microsoft está no AVA de vocês, que é esse site da Microsoft. Referência oficial tem o passo a passo de como você vai criar o serviço, de como você vai fazer, né? E eu vou mostrar aqui o serviço pronto. Serviço pronto. Só que é um serviço com uma ideia próxima da nossa situação real. Não é uma situação real, é meramente acadêmica. Mas que ele vai olhar uma base de dados, vai verificar as pendências, vai olhar a configuração dessa base de dados e vai mandar os e-mails. Essa é a ideia, né? E aí a gente tem o scriptzinho com 3 tabelas, né? Que é esse cara aqui, script de criação do banco de serviço de e-mail, que tem a tabela aviso, que vai registrar os avisos que foram enviados e para qual produto, a data e hora que enviou e qual produto que foi avisado. Os e-mails que vai enviar esse aviso, quais e-mails que vai enviar esse aviso, e os produtos com o limite de ressuprimento, se avisa ou não aquele produto para ressuprimento, e a quantidade de aviso, quantidade de estoque, a quantidade que avisa. Quando atingir aquela quantidade de aviso, o serviço vai achar o registro e vai pegar esse dado. Essa é a ideia. Então ele vai lá no banco, vai ler a configuração de e-mail, para quais e-mails tem que enviar, trazer essa lista, vai verificar se tem algum aviso pendente, se algum produto atingiu o limite de suprimento, e se eu não mandei o aviso num período que está determinado no código, podia ser configurável também esse período, mas está amarrado no código no período de 7 dias. Ele vai mandar um e-mail a cada 7 dias para aquele produto quando atingir o limite, né? Então essa é a ideia do serviço. Essa é a ideia básica do serviço. Ele vai ler e vai mandar. Qual que foi a minha dificuldade? Primeiro que eu tinha feito o serviço já na .NET Framework, na versão antiga, não no Core. Então eu sabia fazer o serviço em .NET Framework. Não sabia fazer em Core, tive que aprender a fazer em Core. E da última vez que eu fiz o serviço até hoje, mudou o esquema de autenticação, o Gmail ficou mais seguro. Então eu tive um trabalhinho para criar essa configuração lá, que na verdade é muito simples, mas para eu descobrir o que tinha que fazer para funcionar foi complicado. Então essa foi a dificuldade que eu tive, descobrir como. Depois que eu descobri, era só fazer isso que funcionava, tá? E de quebra eu fiz com outro servidor de e-mail também, né? Eu vou mostrar inclusive as diferenças do código, como é que o Gmail funcionava antes, como é que ele funciona agora. Eu fiz o código que funcionava antes, aí não funcionou, é claro. Aí eu tive que fazer o código certo usando uma outra biblioteca, porque o .NET não tem suporte nativo à autenticação que ele usa hoje no Gmail. Então eu tive que baixar um package para ele fazer. Também é muito simples, não é nada complicado, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar os e-mails aqui, vai criar a base, já criei o aviso e-mail, né? A gente vai criar as tabelinhas e vamos popular elas, né? Não tem os relacionamentos aqui, eu nem criei os relacionamentos, poderia criar lá na base, já criou as tabelas, né? Então aqui é isso, esse aqui é o registro do aviso, ele vai registrar aqui os e-mails que estão enviando nesse aviso, para eu ter um registro, para ele não ficar enviando toda hora que o serviço entrar no ar, para aquele aviso. Imagina, você pôr o serviço para rodar de minuto em minuto e a cada minuto receber um e-mail, não faz sentido. Você tem que ter alguma temporalização com medida de quanto tempo você vai mandar um e-mail avisando, ó, tu se fudeu, entendeu? Podia ser configurado, mas não é, vai aparecer isso gravado no meu vídeo, né? Aqui a configuração do e-mail, ou seja, para quais e-mails eu quero enviar, né? Para quais e-mails eu quero enviar. Aqui eu vou colocar que eu vou enviar Fala um e-mail seu aí. E-mail fácil aí, vai.
Que? Luciano.gabriel@gmail. Aí, ó. @aedb.br. Beleza? Está configurado. Esses são os e-mails que ele vai enviar o para do e-mail. E aqui os produtos. A gente vai colocar alguns produtos aqui. Código 1. Vai avisar o ressuprimento. A quantidade de estoque é 10, a quantidade de aviso é 10. Então, estão todos no limite de ressuprimento, tá? Todos tinham que mandar o aviso quando chegasse nesse limite, beleza? A gente pode colocar um quarto aqui que não está no limite. Vamos lá, seja lá o que for, uma mesa gamer, né? Beleza? Esse aqui ainda não está na quantidade de aviso. Esse aqui está na quantidade de aviso, que tem menos estoque do que tem a quantidade. Então, teoricamente, ele tem que mandar um aviso avisando que esses 3 produtos aqui estão na quantidade. Então, o que eu fiz aqui agora, já explicando o código? Fui lá, usei o EF Core Power Tools e fez esse mapeamento na pasta model. Então aqui está o contexto. Vocês viram que a primeira coisa que eu fiz foi mudar a string de conexão. Eu coloquei a string aqui do meu laptop, que eu fiz isso no computador de casa. Está com segurança integrada, está com a string de conexão padrão. Não está vindo configuração de fora, ele vai usar essa string aqui mesmo para fazer. E o resto está igual ao script. Esse aqui é o nome do meu server, esse aqui é o nome da base Aviso e-mail que a gente acabou de criar, Aviso e-mail. Essas 3 tabelas estão mapeadas nessas 3 classes: aviso, configuração e-mail e produto. Beleza? Foram criados com a EF Power Tools do jeito que vocês já sabem, criaram lá. Aí eu criei os repositórios. Repositórios também criei na mão, não usei repositório padrão, nada disso, porque eu preciso de 3 métodos. Ou para ler a configuração, para ler os produtos que estão emitindo aviso e para inserir o aviso na tabela, aviso e-mail. Então são só 3 métodos, estão 3 repositórios diferentes, que está lá, o que lê a configuração de e-mail, ele está retornando, já usando assíncrono aqui, está retornando um list de configuração e-mail, eles recebem o contexto, então o contexto já está dentro deles, e ele mete um toList async no configuração e-mail, lendo todos. Não interessa a ordem, que vai usar todos. No repositório produto tem um método um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu pego os avisos enviados numa configuração de dias aqui, ou seja, os avisos que foram enviados nos últimos 7 dias, ele monta uma string com esses códigos dos produtos. Então ele vai ler os avisos que foram enviados nesse dia que está configurado aqui. Aqui está multiplicado por -1, porque o add days, para eu pegar dias do passado, está pegando as datas que são maiores ou iguais. Então se ele achar aviso, aqui ele faz um contains igual a false. Então o produto não pode existir aqui nesse contains igual a false. Beleza? Então, para o código caber todo na tela, esse aqui é o primeiro código, esse aqui é o segundo código, e esse aqui é o return. Então o que ele faz? Ele seleciona os avisos que foram enviados nesses dias que estão aqui em cima, que por padrão está 7. Então se ele achar o aviso, esse contains vai dar true. Os produtos que derem true, ele não vai trazer nesse select aqui, nesse retorno. Então ele está lendo os avisos,
depois fazendo um contains igual a false desse aviso. É como se fosse o not in do SQL, essa expressão. Depois ela vai virar not in do SQL lá, aquele not in que a gente usa. Você coloca vários entre vírgula, pode not select in, é mais ou menos essa a ideia. Né? E aí ele vai retornar só os produtos que não tiveram aviso nos últimos 7 dias. Os que tiveram não vêm nessa lista. Como a gente ainda não enviou aviso nenhum, ele não vai retornar produto. Beleza? Então os métodos são esses. E o insert do aviso, que é o entre aviso state, ou se eu quiser inserir um list de aviso direto já, ele dá o add range, essa lista, e dá o save change async. Você pode adicionar um range. Vou montar a lista lá no serviço do SQL e vou inserir a lista inteira do que foi enviado, que é esse insere lista aviso. Então eu não preciso inserir um único objeto, eu posso montar um list de objetos e dar um add range direto lá no contexto que ele vai adicionar. Beleza? Funciona. Então, 3 tabelas geraram 3 classes e o contexto, 3 repositórios, cada um com método. Esse aqui tem 2 porque tem o insere individual, que eu não estou usando, que eu tinha criado antes, e esse insere com lista, que ele vai receber a lista e vai inserir. Show? Eu preferi inserir a lista porque eu monto a lista e insiro uma vez só no final, não fico dando insert a cada volta do serviço. Tá? Qual que é o tipo de projeto que a gente cria quando fala de serviço Windows? Né? Isso é importante, porque isso faz parte daquelas configurações que a gente bate cabeça. Né? Você vai criar o projeto Core, que é o Background Service. O nome do projeto é esse, Background Service. Né? Então você vai olhar aqui, ó, dentro dos projetos. Aí eu não sei aonde está, vou pegar All Project Types. Vai ter o Background Service, que é esse cara aqui, eu acho que é esse Work Service que vai virar um Background Service. Esse cara aqui, ó, se não me engano. É esse mesmo. É aquele lá, Work Service. Então você vai criar um projeto daquele tipo. É daquele tipo mesmo, Work Service. O antigo era esse, Windows Service. Isso aqui eu já tinha feito um monte. Mas é aquele Work Service, que ele foi feito para virar uma task em qualquer lugar. Não necessariamente no painel de serviço do Windows. Só que eu quero fazer para instalar no Windows. Tá? Se a gente for ler lá no nosso artigo que está de referência, tá? Ele vai estar aqui, ó, qual o projeto que você vai criar. É o worker lá. Beleza? Só que a gente tem que instalar esse pacotinho do NuGet aqui, ó, Windows Service. Para instalar ele como serviço Windows, você precisa instalar esse pacotinho do Windows Service. Então você vai lá no NuGet, vai dar um install package, né, para adicionar esse pacotinho aqui, ó, Windows Service, que ele vai aparecer aqui, ó. Ele vem com esse extension hosts. Você vai adicionar esse aqui, o Windows Service, que é esse pacotinho do NuGet que você tem que adicionar. Tá ok? E aí, a sua classe Program, ela também muda. Tá? A sua classe Program não vem com esses caras aqui, ó. Add Windows Service, esse é o nome do seu serviço que vai aparecer lá no painel de serviço. Tá como aviso de ressuprimentos. E eu estou adicionando essa classe aqui para ela ser rodada, Add Host Service. Quando ele der o Run, ele vai rodar esse cara aqui. Beleza? O nome da classe é aviso ressuprimentos, que está aqui, ó. Ele vai rodar esse cara aqui, ó, aviso ressuprimentos. Esse cara aqui é o nosso serviço, tá?
É o nosso serviço. Ele vem com background service, ó. Ele já vem com o padrão, eu renomeei o padrão que tinha nele, para aviso de ressuprimentos. Né? A assinatura dele já é assim, ele traz essa logger. Né? E eu estou usando essa service aviso, que é a minha classe de serviço, que eu vou chamar o método que vai executar. Então o serviço em si é isso aqui, ó. É um loop infinito. Ele tem esse execute async, né? Esse cancellation token que ele usa lá no painel de serviço, quando você cancela, ele aciona o cancellation token igual a true e encerra o serviço, ou se ele der um erro, ele encerra o serviço. Beleza? E esse aqui, ele executa o envio image stamp, e aqui tem um delay de 1 minuto. Então ele vai ficar parado 1 minuto, stop token 1 minuto. Show? Depois ele volta a executar. Então, esse serviço, da forma como ele está feito, ele está sendo acionado de 1 em 1 minuto. Ah, isso é muito pouco, é muito pouco tempo para esse tipo de serviço. Ele poderia ser acionado de 60 em 60 minutos, sem problema nenhum. O stop token dele podia ter aqui 60 minutos, esse delay. Beleza? Poderia ter 60 minutos sem problema. E se o stop token tiver igual a true, ele vai encerrar. Porque esse task delay, esse stop token para a task e o serviço para. Né? Então toda vez que você acionar o serviço no painel de serviço, ele vai entrar nesse loop infinito e vai ficar executando esse método aqui da classe service, que é essa classe serviço aviso que foi programada por mim. Então essa é a ideia. O loop infinito que fica executando um método que você programou. É assim que funciona o serviço. Né? E ele pausa pelo tempo que você configurar até dar outra volta nesse loop infinito. Então o ator tempo está sempre verificando se ele pode executar ou não o serviço. E a lógica dessa programação é toda sua. Então, ó, você programa herdando da classe background service, vem já esse modelo padrão, você cria aqui o objeto que você vai usar, e dentro do loop infinito, você não programa aqui dentro do loop. Eu acho muito feio você programar direto dentro do loop. Eu poderia programar tudo direto aqui, mas fica muito feio. Então você separa isso em outra classe e usa outra classe. E aí vem a classe de serviço. Tá tudo separadinho aqui, ó. A service avisa e-mail. Então essa classe, ela está usando aí, vamos dizer, Drive Domain Design com separação de camadas, classe service. Está agrupando todos os meus repositórios aqui, ó, que eu vou usar. Já instancio os repositórios, já instancio o contexto. Tem um helper que está me entregando o contexto aberto. Tá? Então ele está indo lá nesse helper e buscando o contexto. E aí passa o contexto para os 3 repositórios que a gente viu que eles estavam recebendo no construtor o contexto e guardando uma variável interna. Se a gente for lá olhar o repositório, todos os repositórios recebem o contexto e guarda o contexto da variável interna que ele usa para fazer a ação dele. Então, os 3 repositórios estão usando o mesmo contexto, né, que está no serviço. E aí, é importante a gente entender aqui, ó, que ele chama esse método aqui, ó, enviar e-mail atraso. Lá no serviço aviso, ó, serviço aviso não, no aviso ressuprimentos, ele chama aquele cara lá, ó, envia e-mail atraso. Beleza? Para apoiar esse cara, eu criei uma classe chamada endereço e-mail, para não ficar usando os objetos das bibliotecas específicas que eu estava testando, que ele retorna um objeto que, quando eu for montar minha lista de e-mails, para não ser objeto do banco, vai ser esse objeto aqui com a lista de e-mails que eu vou enviar. Vai ser um list desse endereço e-mail
que ele vai ler e vai passar para os outros métodos. Então deixa eu entrar aqui. Tá vendo? Ele entrou nesse método. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma mensagem e o assunto separados. A mensagem está montando um HTML, ó. Se a gente observar, ó, isso aqui é uma técnica interessante, gente, de usar o cifrão na string, que eu coloco o código aqui dentro já direto na string. Tá vendo? É só você abrir chaves e colocar o código direto. Não precisa fazer mais, não precisa fazer nada. Então ele monta um HTML aqui. Ó, os produtos atingindo o nível de... Tá inclusive escrito errado, né? De suprimentos. Aí vem a tabela com TRTD, código, nome, fonte de suprimento e quantidade de estoque. Então ele vai montar uma table com todos os produtos que estão em aviso de suprimentos. Aqui ele coloca um TR, que é cada linha de produto que tiver em suprimentos, e fecha a table embaixo da mensagem. E depois aciona um outro método que vai mandar. O primeiro método que eu vou mostrar para vocês é usando a biblioteca do Gmail, que é esse de cima. Depois eu usei um outro e-mail gratuito do SendGrid, que é um servidor SMTP gratuito, que você tem até 300 e-mails por dia para mandar. Mas o Gmail tem muito mais. E no final ele insere a lista de avisos. Agora eu vou explicar linha a linha do código o que faz. Beleza? Vocês entenderem a lógica. Ele lê os produtos, né? Se não tiver produto, ele encerra, dá um return e encerra. Ó, aqui ele está lendo a lista de e-mails, ó. Lista de e-mails para enviar. Tá vendo? É outro método que está aqui em cima, ó. Essa é a lista de e-mails para enviar. Ele vai lá ler no repositório a configuração do e-mail. Aí ele monta um list daquele endereço e-mail, aquele objeto que eu mostrei para vocês que eu criei, de endereço e-mail. Faz um loop pela lista e cria uma lista de endereço e-mail e retorna ela no final. É como se fosse uma lista de objetos desconectados do banco para eu passar para outro lugar. Eu podia usar o objeto do banco direto aqui e passar lá para dentro? Podia. Mas eu queria que a minha classe de e-mail fosse desvinculada do banco de dados. Que ela não tivesse vinculação com o objeto do banco. Né? Que eu posso mudar o meu banco de dados de origem sem mudar a minha regra. Eu poderia inclusive isolar em outro objeto, outro componente, esse enviar e-mail que eu estou fazendo. Poderia fazer. Então ele retorna, esse método lista enviar e-mail retorna uma lista de endereço de e-mail para onde eu vou mandar os e-mails. É isso. Então essa lista está aqui, já retornou a lista de e-mails, tá? E aqui ele vai retornar os produtos, ó, que tiver em nível de suprimentos. Beleza? É aquele método lá do repositório de produto, que é top. Se não tiver produto, ele já encerra aqui, porque ele não precisa ficar continuando. Professor, seria até mais inteligente se a minha regra de negócio primeiro olhasse o produto e encerrasse, que eu não precisaria ir no banco 2 vezes. Seria. Show? Então ele só precisa ir uma vez, não precisa ir várias. Tá? Aí vem aqui, ó. Aqui resumimentos, né? Ficou ruim, né? Já estava cansado. Suprimento de produto. Ele monta a mensagem. Aqui ele está montando os avisos, ó. List de aviso. Que ele vai criar o aviso aqui, ó, a cada volta e adicionar na lista. A cada volta que ele está montando a table, ele também monta o aviso. O aviso só tem o código do produto e a data. Só o que interessa para a gente. O código do produto e a data. E aí aqui ele envia o e-mail. É uma outra biblioteca. Mail Kit e-mail. Aí eu estou usando outros 2 pacotes do NuGet para enviar, que eu vou falar para vocês. E aqui ele insere a lista dos e-mails que ele enviou. Primeiro envia e-mail, depois insere a lista. Por quê? Porque se der erro no e-mail, ele não insere o que ele mandou o aviso. É melhor ele enviar 2 vezes o aviso do que achar que enviou e não enviar nenhum. Se der erro no insert, ele vai enviar de novo o e-mail.
Então, qual que é o cara que envia o e-mail? Esse cara aqui. Só que aqui que começa a complexidade. O Google mudou o esquema de segurança dele, que antes, né, eu enviava e-mail pelo Google dessa forma. Não é dessa forma aqui não. Essa aqui são as constantes que eu uso do Gmail, né? Criei uma bibliotecazinha aqui, o servidor SMTP, tá? Servidor SMTP. O e-mail que eu criei esse e-mail hoje para essa aula EDB Gmail. Isso aqui é uma key que você tem que criar lá para fazer, porque não funciona direto com a senha. A senha do e-mail é essa, né? Não mudem, por favor, né? Essa é a senha do e-mail para fazer. E eu vou mostrar para vocês a configuração que você tem que fazer para chegar nesse cara aqui. Aqui é um encoding que eu estou usando também, que eu estava precisando, mas não precisei no final desse encode. Então é basicamente isso. Você precisa do SMTP, precisa do e-mail e precisa de um aqui para enviar e-mail por esse e-mail para fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar esse e-mailzinho que está lá, tá? Criei esse e-mail ontem. E vai usar a senha dele, que depois eu vou mudar. Ih. Você chegou a mandar roupa no começo? Ah, minha senha. Quê? É isso mesmo. Eu devo ter alterado a senha, agora eu não lembro qual que é. Não, mas eu coloquei o telefone de recuperação. Eu tive que cadastrar o telefone de recuperação. Aí ele vai mandar para mim. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir se autenticar nela, que ela precisa de autenticação de 2 fatores. Então tá muito tranquilo. Esse foi um dos problemas que eu tive, porque no Gmail eles falam que funciona sem essa autenticação de 2 fatores, mas eu não consegui fazer funcionar sem habilitar a autenticação. Não consegui fazer funcionar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que você habilita, né? E o que você tem que fazer que não é tão... Ele enviou um e-mail para cá. Cadê o e-mail? Ah, escolhi o e-mail errado, que legal. Porra, agora não vai, é? Ai, vamos lá. Vamos de novo. Adicionar. É triste, cara. Quando as coisas dão errado é triste. Como é que é?
aula@gmail.com. Obviamente eu não usei o meu e-mail pessoal para isso, né? Esqueceu a senha. Smartphone. Obrigado. Vai vir outro código aqui. Tem que mandar logo no primeiro. 24 99826 1554. Meu telefone. O código que veio. Isso. O cara não quer deixar mesmo. Boa, segurança avançadíssima. É. Agora deixa eu dar minha senha aqui. Update password. Vamos criar o password, né? Qual o password que eu vou criar? Será que ele vai deixar eu repetir? Vamos ver se ele vai deixar eu colocar isso aqui. Não deixou. Quê? Não, eu coloquei. Vou colocar 2 vezes o mesmo. Ele está dizendo que já foi usado antes. Ó. Beleza. Já tenho phone number, ok. Ok. Agora eu posso ir para o Gmail, que ele vai acessar meu e-mail lá do Aula EDB. Deixa eu só registrar a senha que eu usei aqui, que foi 2 vezes esse cara, né? Esse aqui é o e-mail que a gente vai precisar configurar para usar, que já está configurado nesse exemplo. Então, o que a gente precisa fazer para usar o Gmail agora, para enviar e-mail? Você vai vir lá na conta, vai vir aqui e mostrar todas as configurações. Eu já mudei o idioma para português Brasil, a conta vem com inglês por padrão, depois tem que mudar aqui. Aí você vai aqui no encaminhamento POP IMAP e ativa o POP e o IMAP. Só que só isso não é o suficiente. O que você tem que fazer ainda? Você tem que habilitar a dupla autenticação, porque senão ele não permite. E você tem que criar uma senha para o app. Você vai criar uma senha que o seu app vai usar direto para enviar. Como é que você faz isso? Aí tá aqui, ó. Esse é o cara que eu estou usando. Eu fui no perguntas e respostas aqui do Google, até achar esse cara. Então, se a gente entrar aqui, ó, tem que ser lá no navegador que eu já estou autenticado. Agora aqui eu vou a nossa senha. Essa senha aqui.
É chatinho assim mesmo. Aí vou voltar lá no Apple Password. Então, essa parte do myaccount.google.com, a parte de security aqui, você vai ter que configurar na sua conta a autenticação por 2 fatores. Você configura aqui no myaccount.google.com, tá? E vai ter que criar a senha do app, que é esse cara aqui, ó. Que eu só achei por esse link direto que vocês viram. Aquele link que tá aqui. Nesse cara aqui, ó. Que ele vai fazer eu me autenticar de novo. Tá? Aí você tem que criar uma senha do app. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui direto. Não consigo achar aqui. Vou ter que me autenticar de novo para mostrar essa porcaria. Tô falando para vocês que foi sofrido porque foi mesmo. Tô brincando não. Depois que você habilita o esquema duplo, tá? Então aqui você cria as suas senhas do app para você usar. Vamos dizer que fosse outra aplicação celular, tá? Você ia criar, ele te dá uma chave, tá? Ele te dá uma chave, ó. Tá vendo? E eu posso usar essa chave aqui. Vou até guardar essa chave, porque pode ser que ele tenha apagado a outra. Você vai usar essa chave aqui, né? Para enviar o e-mail, que ele vai usar essa chave para autenticar. Como você está com a autenticação dupla habilitada, não tem como você enviar e-mail automático, você não tem o segundo passo. Então você tem que criar essa senha do app para você usar. Então ele cria a senha do app, né? Aí se eu voltar aqui, ó, ele vai voltar lá para a área de segurança do account, né? Eu consegui achar navegando onde fica esses apps lá dentro do My Account, mas deixa eu ver se tem outras aqui. Aqui está dizendo que eu me autentiquei já com essa senha. Mas não consegui achar esse cara. Não apareceu aqui. Mas enfim, tem o link para criar aquele cara lá. Você cria e depois você usa ele para fazer os accounts. Deve ter como chegar direto, um pouquinho de pesquisa a gente chega lá na lista deles. Beleza? Então, configurado o seu e-mail e gerado essa chave, eu vou usar esse e-mail para enviar. Só que para enviar a gente tem que usar esses dois packages aqui, ó. MailKit e o MimeKit. Então tem que fazer o install package, o MailKit, e install package, MimeKit,
para ele instalar esses dois packages. Você vai precisar, porque não funciona com o nativo mail. Esse cara aqui é o jeito que funcionava antes. Ó, você criava o e-mail, criava a lista, gerava o e-mail usando a SystemNet Mail mesmo. Tá aqui, ó. Essa é a biblioteca nativa de envio de e-mail do .NET. Tá? Aí aqui acionei o SMTP, ó, do Gmail. Aqui passei o usuário e senha do e-mail direto. E ele não funciona. Esse cara aqui não vai. Tá? Ele dá falha de conexão. Pum. Então, depois de muita pesquisa, eu descobri dentro de um fórum lá desses de codificação, que o Gmail parou de dar suporte a esse método, que você tinha que usar esses dois pacotinhos, que são pacotes gratuitos, tá? Não tem licença. Eles estão no GitHub também, são pacotes disponibilizados tranquilamente. E aí eu usei esse cara aqui para fazer, o MailKit. Aqui são aqui tá como cria a senha do Appia. Eu deixei fazer login com a senha do Appia. Como é que você faz? Como é que cria, né? Foi por aqui que eu consegui chegar lá para criar a senha do Appia. Então eu deixei a referência lá também para fazer isso. Tá? As referências estão gravadas aqui, depois vocês digitam ela inteira lá no código de vocês. Se morrer uma letrinha, depois eu coloco as referências no arquivinho separado lá para vocês. Então aqui, ó, aquele enviar e-mail recebe a lista de e-mail para quem vai, o assunto e a mensagem. Beleza? E aí o que que faz? Tem esse MIME Message, que é a mensagem que vai, é o texto da mensagem que vai. Mailbox Address, olha lá, o Mailbox Address, ó, é do MimeKit, tá? E esse MIME aí também é do MimeKit. Então aqui ele está montando o Mailbox Address com... Aqui você tem que enviar o mesmo Gmail que você criou na conta lá do app. É a mesma conta de e-mail, o aula é db lá, @gmail.com. E aqui é um texto que eu quero mandar, podia ser aviso de suprimento, e-mail automático, vai ser o nome do remetente que vai aqui. Coloquei e-mail automático. Tá? Aqui o for each no e-mail, que eu recebo um list de endereço e-mail, que é uma classe interna minha, ele transforma em mail address, em mailbox address, com o usuário e o e-mail, para ser o para, e adiciona no para. Ele vai mandar para essa lista de e-mails que ele recebeu esse e-mail. Aí aqui ele começa a montar a mensagem. A mensagem ela pode ser um bodybuilder. É sério, tem um objeto chamado bodybuilder que você pode usar. A mensagem está mais bonita, né? É o bodybuilder. Ou você vai fazer com esse text par, dizer que é o formato HTML, porque eu estou montando HTML lá, eu tenho que botar em formato HTML. Tá? Ou você usa o bodybuilder e bota dentro do objeto bodybuilder e passa o bodybuilder para que saia bonito. Né? O cara que deu esse nome aqui não tinha mãe, né? É o nome do objeto de bodybuilder. Não é isso? Não deixa de ser. Aí aqui define a prioridade da mensagem, passa o assunto que recebeu aqui, passa a mensagem que montou aqui, ó, com a mensagem que recebeu, que é aquele HTML que a gente montou lá no serviço. E aqui vem a conexão. Esse SMTP Client aqui não é da NetMail. Ele é da biblioteca que a gente instalou aqui. Tá vendo? O SystemNet Mail não está nem aqui, ó. Ele é do MailKit Net SMTP. Então, às vezes você pode confundir aqui, não, ele usou a SystemNet
e-mail aqui para SMTP Client. Não, esse SMTP Client é daquele pacote que a gente instalou. Tá? Aí pega o SMTP, conecta no SMTP, a porta 587 é a porta da SMTP aberta, não é a porta da SMTP com SSL. Né? Passa o usuário e o token, esse 100 aqui é aquele token que a gente criou do app, né? Manda conectar, desconecta e passa. Beleza? Vamos ver executando agora o que ele faz. Vamos lá. Então, o legal do serviço assim, inclusive, é que você pode pôr ponto de parada. Ó, vou pôr ponto de parada aqui. Dentro do meu service aviso, eu vou pôr um ponto de parada aqui, ó. Beleza? Vou pôr um ponto de parada aqui. Quando eu executar, ele vai executar essa program. Quando ele der o run aqui, ele vai entrar lá. Então vou lá, ó. Primeiro vou dar um build para ver se não tem nenhum erro. Foi? Show? Vou dar o run no service para debugar. Ele vai levantar aqui um simulador de serviço para executar o meu serviço. Antes era bem mais difícil debugar. O antivírus já acha que está bombando aqui um vírus. Tá? O Avast ele não consegue pegar nenhum vírus meu. Só pega programa que eu faço. Vou pausar aqui e fazer de novo, né? Vou lá conferir se ele não fez alguma coisa. Vamos executar de novo. Deu pau agora, não. Tá subindo. Olha lá, ó. Entrou no serviço. Vai executar o método. Show? Aperta o F11, se eu apertar F10 ele passa a linha. Aperta F11 para ele entrar no método. F5 para ele ir para o próximo ponto de parada. Foi. F10 agora que eu não quero entrar nesse método, que eu já sei o que faz. Será que ele conseguiu chegar no meu banco de dados? Ah, chegou. Olha lá, ó. Trouxe os 3 produtos, ó, que estava no limite de suprimentos. O SSD, o HD de 2 TB e o monitor Dell. O quarto não trouxe porque está fora do limite daquele select. Então a gente continua com o F10 aqui para ele ir linha a linha. Vou entrar no detalhe. Agora aqui ele vai buscar a lista de e-mails que ele tem que enviar. Vou apertar F10, que eu não quero ver ele entrando nesse método aqui. Ele trouxe os 3 e-mails que a gente configurou. Gabriel AEDB, Gabriel Gmail e o Luciano Gabriel. Muito Gabriel, um e-mail só. Tá? Aí continua montando HTML. Aí vai passar produto a produto, ó. Montou a primeira parte da mensagem, a linha, inseriu na lista o aviso, o segundo produto, aviso, o terceiro produto, aviso, acabou, fechou a table. Agora ele vai entrar lá no mail kit para enviar o e-mail. Apertei F10, ele não vai nem entrar, deu um exception.
Tá vendo? Ele não aceitou o password. Provavelmente quando a gente criou nova senha lá, ele matou aquela antiga. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ainda bem que eu anotei. Tá? Eu vou usar a chavezinha de baixo. Que? Essa sacada assim de salvar com medo de ter trocado, a pessoa já sofreu muito. Ah, sim. Tá. Deixa eu inclusive guardar essa antiga aqui. Deixa eu inclusive guardar essa antiga aqui, né? Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá. O serviço está rodando. Deixa eu fechar isso aqui. Deu erro aqui em algum lugar. Ah, é porque o serviço estava rodando já. Ele não parou o painelzinho que estava executando o exe que ele já. Tá vendo? Tá dando lock ainda. Ele não conseguiu parar o serviço. Deixa eu dar build aqui, ver se vai. Tá dando pau. Tem que fechar o Visual Studio e abrir de novo. Vamos ver se tem algum serviço rodando aqui. Vamos lá. Ainda não está deixando. O serviço ainda está rodando lá. Brincadeira, né? Nada de serviço.